O filme O Plano Perfeito, aê, o número um, vamos para ele. Gente, esse filme é um daqueles de tirar o seu fôlego. Ele foi feito em 2006 e ele tá na Netflix. Ele tira o fôlego porque do começo ao fim você não sabe qual é a perspectiva, o que está acontecendo, o que vai acontecer, e você é pego de surpresa a cada movimento dos personagens, sejam os mocinhos, sejam os malzinhos. Aqui a gente vê a corrupção, o jogo de interesse, o poder que há entre as pessoas, que há nesses níveis hierárquicos superiores, a manipulação e os lobbies que são feitos, né, que são construídos. Eles mostram isso para a gente com uma maestria genial. Quando você pensa que está olhando um roubo, um crime comum, você se depara com algo maior, que é justamente esse jogo de poder, essa manifestação entre as pessoas que podem, que não podem, como é, como não é. E é bem interessante porque aí a gente começa a se questionar e observar o quanto que as manipulações sociais existem e o quanto que a gente é mera marionete, né? Nesse jogo de ganha-ganha entre eles. Porque você vê ali o prefeito emaranhado, que deve favor também pro deputado, que deve favor para o juiz, que também deve favor para o banqueiro, e aí você vê esse emaranhado de pessoas que conseguem transitar nesse lugar. Então tem a Judy Foster, que transita nesse lugar e ela fica com aquele ar, né, de que eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e ela sabe mesmo, porque foi ela que fez, né, foi ela que articulou, e aí ela começa. Eu gosto de uma fala dela nesse filme que fala assim: eu não fiz minha carreira fazendo inimigos, eu fiz a minha carreira fazendo amigos. E a gente vê que nessa jogada de poder, que quem não se torna amigo se torna inimigo, sim, mas ela nunca vai te apunhalar na frente. Ela vai sempre te deixar subentendido que pode fazer algo contra você, mas ela nunca vai chegar assertivamente e falar: você é meu inimigo, gente. Isso é um problema gigantesco nas relações humanas, porque todos os dias a gente se depara com pessoas que você não sabe, elas não são autodeclaradas seus inimigos. E essas são as piores pessoas, porque elas te dão uma rasteira quando você menos espera, quando você está mais distraído, é o momento que elas passam por cima de você e você nem percebeu. Sabe aquele meme de outra volta, né? O que aconteceu comigo? Quem sou eu? Para onde eu vou? E nesse filme eles desenham isso direitinho pra gente. É quase como se eles estivessem desenhando isso pra gente, sabe? Principalmente na parte final, eles desenham isso pra gente de uma forma muito clara, muito objetiva. E é interessante porque do lado de cá, como pessoa, né, na vida humana, cotidiana, a gente começa a perceber o quanto que muitas vezes a gente está nesse emaranhado de relação de poder que existe entre as relações profissionais, amorosas até, sentimentais, relacionais, e a gente acaba percebendo que, opa, peraí, então quando disse aquela palavra, significava uma ameaça velada, é isso? Ou quando falou aquilo, quis me aproximar por interesse do outro, e aí a gente começa a se perceber nesse emaranhado que muitas vezes a gente se coloca sem nem ter dado conta, né? E esse filme ele é interessante, então, é um dos meus favoritos, porque ele traz um plot twist aí gigantesco, né? Ele quebra paradigmas nas relações de filmes, até então a gente não tinha visto, ao menos que eu me lembre, se você lembrar, já comenta aqui no comentário, já coloca aqui no comentário, dessa quebra de perspectiva, assim,
de a gente acha que está indo por um lado, de repente está indo para o outro, e como que todos eles saem daquela situação, daquele contexto, e como que eles constroem e reconstroem essas relações mirabolantes, e a gente meio que sai assim surpreendido, né, com esse contexto, com essa forma, com isso que aconteceu. Então é bem legal. Eu recomendo que você assista esse filme, diferente do 2. Se ainda não entrou no ar aqui a minha crítica sobre ele, vai entrar, tá bom? Mas a questão é, diferente do 2, esse filme vale cada segundo que você assiste, né? O Denzel Washington aqui mostrando justamente essa questão de como a pessoa não se curva. Tem determinado momento em que você olha para o Denzel Washington, o personagem, tá? O personagem dele fala assim: gente, meu, mas acorda, amigo. Você não, você é só mais um, você é minúsculo, você é um grão de areia nessa engrenagem toda. Tem um momento que a gente para e fala, acorda, você é um grão de areia. Mas aí a gente vê a construção do personagem e aí você para olhar as pessoas que tiveram relevância na sociedade. Pois é, fizeram ela acreditar que ela era só um grão de areia, fizeram acreditar, sabe, que ela era só um grão de areia. Mas ela não se curvou. Ela decidiu que aquela verdade não era absoluta para ela. E aí ela foi lá e se mostrou mais poderoso, foi lá e se mostrou decidido e quis mudar o jogo e quis mostrar que, olha, aqui não. Até aqui você vai, passando daqui você não vai mais. E é riquíssimo isso. Eu lembrei agora do Dalai Lama, que através do silêncio movimentou toda uma sociedade. Bob Marley, através das músicas, movimentou toda uma sociedade. Ah, Mandela, através da resiliência, movimentou toda uma sociedade. Então a gente vê pessoas que tiveram relevância, né, na sociedade, que foram subjugadas e colocadas como um grãozinho de areia no grande movimento, né, na grande engrenagem do mundo, como ele é, e que disseram não. Eu posso até para você ser só um grãozinho de areia, mas eu sou um grãozinho de areia que incomoda. Eu sou um grãozinho de areia que vai virar pérola. Legal essa analogia, né? Pensei nela agora. Eu sou um grãozinho de areia que vai virar pérola. Você vai ter que me engolir, você vai ter que me respeitar, você vai me conhecer. Então é muito rico essa percepção que a gente vê do Denzel Washington nesse personagem. Esqueci os nomes dos personagens, tá? Mas depois você vai assistir, você vai saber do que tá falando. Então, assim, é muito rico quando a gente vê isso. E você vê que o bandido, né? O Owen, que é o bandido, o Clive Owen, ele tanto ele percebe que o Denzel Washington é uma areia que tem potencial para virar um diamante, para virar uma pérola, que ao final, e esse é o único spoiler que eu vou dar para você, que ao final ele ainda mostra isso para ele. Então eles tiveram uma conversa, essa conversa, uma fração de segundo, onde o Owen perguntou para o Denzel Washington o que movia ele, e aí eles conversaram, né? Porque numa negociação dessa tensão, dessa magnitude, você tem meio que ficar amigo ali do bandido para tentar ganhar a confiança dele. Essa é a primeira técnica que a gente aprende no sinal de negociação. E aí, naquela conversa, quando é no final, ele vai lá e dá para o Denzel aquilo que para mim, a meu ver, é um sinal de respeito, é um sinal de, olha, tô te vendo. Olha, entendi exatamente como você é. Então eu te respeito, né? Então é muito legal. Olha que, né, que eu falei, agora eu pensei. É muito legal, né, você ver esse respeito que há entre os personagens que eles adquirem uns pelos outros, essa admiração que eles adquirem um pelos outros,
porque eles começam a ver como transitar, como transitam nessas situações, nesses contextos. É muito interessante a gente ver esse lugar, porque o seu inimigo, ele pode te subjugar, mas ele tem que saber te respeitar, né? Então ele pode tentar te subjugar, mas ele tem que saber que você não se curva. Então, há momentos e oportunidade que você vai ter que se curvar, porque se curvando você até consegue o que você quer, mas há momentos e oportunidades em que não, você vai se curvar, não. Você vai fazer ele baixar a bolinha bem baixadinha para respeitar você e para saber o seu nome, para saber falar, você é o grão de areia que vai virar uma pérola em algum momento. Então, esse filme ele traz para a gente essa percepção do jogo de poder que há entre as pessoas. Ele traz para a gente essa percepção do quão manipulável o sistema pode ser. E ele traz para a gente essa percepção do quão você pode se empoderar de quem você é e do que você quer. Os seus valores e princípios são fortes o suficiente para você vencer, para você entrar nessa guerra, nessa luta. Vale a pena você entrar nessa guerra, nessa luta? Eu lembrei agora do filme Vitória, né? Vitória, uma mulher nossa, brasileira, que entrou nessa luta, assim como Denzel Washington, ela não se curvou para aquilo que estava vindo, aquele tsunami que estava vindo para cima dela, ela não se curvou e ela foi para cima e conseguiu efetuar, né? Conseguiu que acontecessem as prisões, conseguiu mobilizar as pessoas e hoje é referência e hoje é lembrada e referendada na pessoa da Fernanda Montenegro, né? Que é a maior atriz que a gente tem, inclusive viva na atualidade, ela consegue trazer essa ideia de o quão que vale a pena a gente lutar pelos nossos ideais. Hã, essas pessoas que lutam pelos seus próprios ideais, a gente está falando numa outra escala, né? Não na escala cotidiana, mas você sabe os seus pormenores, os seus desafios aí, que podem não ser tão gigantes quanto são desses personagens dos filmes, e a Vitória foi uma prova real da vida real, né? Então a gente pode considerar que você está vivendo essas atribulações, esses pormenores, esses percalços aí no dia a dia da sua vida, mas você não precisa se apequenar por conta disso. Se você estiver sólido quem você é, quem você quer ser e para onde você está indo, você consegue manter firmeza, sabe, sobre os seus comportamentos, as suas atitudes, suas ações. Então é isso que esse personagem do Daisy Washington mostra pra gente. Ele sabe quem ele é e ele não precisa ficar provando para ninguém quem ele é, porque ele sabe quem ele é. Então, ainda que tentem comprá-lo de todas as formas e tentam mesmo, ele se mostra ali inflexível nesse contexto, porque ele sabe, aprende a jogar o jogo e ele joga o jogo com maestria, ele dá um checkmate ali em toda a população, né, que estava ali querendo achar que era melhor que ele. E aí a gente tem no final o bandido reconhecendo ele, que é bem legal essa cena, que é bem pitoresca. De toda sorte, recomendo que você assista esse filme, porque realmente vale o tempo. E me diz aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para mais pessoas conhecerem esse canal, para mais pessoas virem aqui. Me conta, tá valendo as comunicações como eu estou fazendo? Você acha que precisa aperfeiçoar alguma coisa? Tem alguma coisa que você, uma sugestão que você pode me dar para a gente poder compartilhar e crescer junto? Eu estou aqui à disposição para a gente prosear, tá bom? Vem prosear comigo aqui nos comentários. Beijos, reverbera comigo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.